Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu e o Henrique veio aqui trazer uma palavra novamente de Deus para sua vida, que você possa estar de coração aberto para entender o chamado de Deus para você e o que Ele tem preparado para sua vida. Primeiro eu vou estar lendo agora em Hebreus 5, do versículo 11 ao 14, o perigo de abandonar a fé. Temos muito o que dizer a respeito deste assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é a criança, que não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos ela é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém? Aqui nessa passagem, nos lembra nos dias de hoje. Muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo e ainda estão no mesmo lugar. Ou não leram a Bíblia ainda, ou não tem uma comunhão com Deus. Ou até mesmo pessoas que conhecem a Deus, não frequentam a igreja, não tem uma comunhão com Deus no dia a dia. Sente preguiça, parece que está paralisado no tempo. Em vez de estar ensinando, ainda está aprendendo as coisas básicas. Tendo muito conhecimento guardado, não está passando para outras pessoas. E se você, que não tem conhecimento, você quer ter, mas sente preguiça, isso me lembra a paralisia do sono. A paralisia do sono, ela é algo que dá em muitas pessoas, principalmente nos jovens. Eu já tive muitas vezes. É uma sensação muito ruim, dá medo, é estranho sentir isso. A paralisia do sono, ela é assim. Você acaba de deitar, você dorme um tempo, parece que você dormiu muito tempo, mas é como isso, eu pesquisei, isso acontece nos primeiros 15 minutos que você acabou de dormir. Aí, se você acorda, é como se o seu cérebro tivesse acordado, porém o seu organismo, ele ainda está dormindo. Aí você fica preso, você não consegue nem levantar, nem falar e nem dormir de novo. Você fica querendo se mexer, parece que tem alguma coisa te amarrando, parece que você quer falar e você não consegue falar. E você só volta quando alguém toca em você ou quando alguém fala com você, que aí parece que seu organismo acorda, se conecta com seu cérebro de novo e você consegue falar. É uma sensação muito ruim. Então, assim, é aquela sensação de você querer se mexer, você querer sair do lugar e não consegue, sabe? Você tá preso, tem alguma coisa te prendendo. Isso serve pra gente ver como reflexão na vida espiritual, né? Às vezes você tá dentro da igreja ou você tem um conhecimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e aí você tá ali preso, você tá paralisado, você não vai nem pra frente nem pra trás, precisa pedir pra Deus tocar em você, para você acordar e fazer a vontade dele. Nada acontece se você não mudar a atitude, se você não correr, se você não buscar. Uma largata, para ela virar uma borboleta, ela precisa passar por várias transformações, ela precisa passar por todo um processo. E assim eu vejo a gente hoje, nos dias que vivemos, muitas decepções, muitas frustrações, coisas que querem colocar a gente para baixo, mas a gente precisa passar por esse processo para a gente entender o nosso propósito aqui na Terra, o que nós estamos aqui para fazer. Então, assim, a gente precisa acordar da preguiça espiritual, né, e fazer a vontade de Deus, sair dessa paralisia e acordar para os sonhos de Deus, os planos de Deus que Ele tem para nossa vida. E isso eu vejo por mim. Eu estava muito parada, eu estava indo para a igreja só tomando leite, algo que eu nasci no berço evangélico, era para mim estar fazendo muito mais. E hoje eu vejo que Deus, Ele tocou em mim, Ele me acordou dessa paralisia, dessa preguiça espiritual, mas eu dei lugar, eu comecei a sentir falta de Deus, eu comecei a sentir um vazio, e esse vazio, só quem preenche é Deus, só Ele vai fazer a transformação na sua vida, só Ele vai fazer toda a diferença. E para você
sair disso, você não tem que esperar dar vontade de ler a Bíblia, dar vontade de fazer uma oração, dar vontade de ter um contato com Deus. Isso só vai mudar quando você tomar uma atitude. Não espere dar vontade para começar. Comece sem dar vontade mesmo, porque Deus, ele entra e ele faz a diferença. Ele vai mostrar para você, olha, tá na hora de você acordar. Sai dessa paralisia do sono e faça a vontade de Deus. Amém? Amém. É muito interessante também, porque a Vitória trazendo essa reflexão, nós começamos a pensar, né? Será que nós temos interpretações próprias, né? Opiniões próprias? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, né? Para que nós estejamos preparados, né? A provar a razão da nossa fé, né? Em qualquer momento. Então, será que nesse momento onde as pessoas questionarem, né, a nossa fé, aquilo que nós cremos, nós vamos citar de repente algum autor, vamos citar de repente algum pastor, vamos citar de repente algum cantor gospel famoso, nós vamos sempre citar, vamos dizer, né, redizer o que outras pessoas passaram, vamos ser apenas repetidores. Mas eu creio que não, eu creio que de acordo com essa passagem, Deus ele quer muito mais disso, né? Você é tão capaz quanto qualquer pregador, quanto qualquer outra pessoa que entende muito da palavra de Deus, você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa que é famosa aí no meio gospel, na mídia, porque Deus ele está acessível a todos, né? A palavra de Deus diz que o véu se rasgou, então todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então eu entendo nessa palavra também que nós devemos sim buscar a Deus, nos esforçarmos para estudar mais a palavra dele, porque Deus ele quer falar conosco de uma forma íntima, né? De uma forma profunda, e através disso nós vamos aprendendo, crescendo, não apenas ficando ali no básico, mas Deus ele tem um alimento mais sólido. Deus ele quer criar em nós um caráter puro, né? Um caráter que resiste às tentações, às provas da vida e vai glorificar o nome dele. Então eu creio que, né, baseado nessa reflexão que a Vitória trouxe em Hebreus, nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus, mas para isso nós precisamos nos revestir da sua palavra, nos revestir de momentos com Ele, de oração, de leitura, de consagração. Amém? Amém. Que Deus ele continue abençoando a sua vida. Amém. Boa noite e fiquem com Deus.